Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é segunda-feira, dia 24 de abril, e o tema do estudo de hoje é o juízo e a misericórdia de Deus. O texto bíblico, que é a base do estudo de hoje, está no livro do Apocalipse, capítulo 20, no versículo 12. E aqui a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte: Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. A cruz e o juízo revelam que Deus é justo e misericordioso. A transgressão da lei requer a morte do pecador. E quanto a isso, o livro de Romanos, capítulo 6, verso 23, é muito claro. Lá, o apóstolo Paulo escreveu assim: o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se a lei de Deus pudesse simplesmente ser abolida ou alterada, seria completamente desnecessário que Jesus morresse. A morte de Cristo confirma que a lei é eterna e a lei é a base do juízo de Deus. O problema para muita gente é que existe hoje uma banalização da ideia sobre a lei de Deus. Muitos construíram a ideia de lei como sendo algo de Moisés, como sendo algo que foi abolido pela cruz, que está lá atrás, coisas velhas, quando na verdade a Bíblia deixa claro que a lei do Senhor é eterna. É óbvio, é evidente que as leis cerimoniais de sacrifício e algumas outras relacionadas ao santuário israelita que apontavam a morte de Cristo na cruz, é óbvio que elas foram abolidas porque eram pautadas em sacrifícios. E Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cumpriu tudo isso. Portanto, sim, essas leis sacrificais foram abolidas porque o cumprimento dela aconteceu. Agora, a lei moral de Deus, a lei que é a base do governo universal do Senhor, da Trindade Santa, essa é eterna. E é em relação a ela que estamos sendo julgados. E é em relação a ela que temos o dever da obediência. As nossas obras revelam nossas escolhas e nossa lealdade a Deus. De acordo com Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, somos salvos pela graça mediante a fé. Mas quando Cristo nos salva, Ele nos transforma. E isso está logo em seguida no verso 10 de Efésios 2. As boas obras realizadas pelo poder do Espírito Santo não nos salvam, mas testemunham que nossa fé é genuína. O juízo final arranca toda pretensão, toda hipocrisia e examina o nosso ser. Ao retratar nossa posição no juízo, Ellen White apresenta uma poderosa visão de como o Evangelho e o juízo andam lado a lado. E isso está escrito em seu livro Conselhos para a Igreja, na página 361. E eu vou encerrar com essa citação. Preste bem atenção. O fato de que os reconhecidos filhos de Deus são representados como estando na presença do Senhor, com vestes sujas, deve levar a humildade e profundo exame de coração, por parte de todos os que lhe professam o nome. Os que estão de fato purificando o caráter, mediante a obediência à verdade, terão de si mesmos uma opinião muito humilde. Quanto mais de perto virem o imaculado caráter de Cristo, tanto mais forte será o seu desejo de serem conformados à sua imagem, e tanto menos pureza ou santidade verão eles em si mesmos. Mas embora devamos reconhecer nosso estado pecaminoso, temos que confiar em Cristo como nossa justiça, nossa santificação e redenção. Não podemos contestar as acusações de Satanás contra nós. Com as nossas forças, não, claro. Cristo, unicamente, pode pleitear eficazmente em nosso favor. Ele é capaz de silenciar o acusador com argumentos baseados não em nossos méritos, mas nos seus. Resumindo o que a gente aprende hoje, a cruz é a nossa salvação. O juízo é a garantia de que essa salvação será aplicada em todo mundo que pedir socorro para Deus.
Agora você entende o quanto é importante a fidelidade? O quanto é importante confiar no juízo do Senhor? Não precisa ter medo do juízo. Pelo contrário, se sinta grato, porque você está sendo protegido. Para os filhos de Deus, o juízo final é sim a misericordiosa proteção e salvação do Senhor. E ao finalizar, deixo com você o texto do ano bíblico de hoje, que está em Jó, capítulo 30. Um grande abraço. E se o nosso querido Senhor nos der a permissão, amanhã nos encontraremos para a continuação do nosso estudo, o estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Até lá! O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da Sua Palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.